Chegamos na lição de número 11, aqui da classe dos adolescentes do segundo trimestre da CPAD em 2025. Texto escrito e comentado pelo pastor Tiago Panzariello. Lição 11, nós estamos trabalhando sobre o seguinte argumento: um reino dividido. É claro que você pode iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica se encontra em 1 Reis, capítulo 12, versículos 1 ao 5. Depois você pode ler também esse capítulo 12, versículos 12 ao 17, junto com os teus alunos. A mensagem está em 1 Reis, capítulo 16, 26. Você pode estar lendo esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola dominical da sua igreja. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte. Você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no canal, manda essa aula para alguém também. Você pode me acompanhar aqui no YouTube, no Spotify, no TikTok, no Instagram. É só você colocar aí Janderson Nascimento EBD e nos acompanhar nessas plataformas digitais. Que essa aula seja edificante para você, que o Senhor fale contigo através da ministração e que seja uma bênção para a escola dominical da sua igreja. A lição de número 11 aqui da classe dos adolescentes traz então essa perspectiva de olhar para a divisão do reino de Israel. Nós precisamos compreender que nós estamos analisando os livros históricos de Israel. É um conjunto do Antigo Testamento. Pega isso e eu vou recordar isso para você. Que se inicia em Josué e vai até o livro de Esther. São 12 livros e você precisa ter essa perspectiva junto com os teus alunos em sala de aula. Você vai ter o Josué, você vai ter os Juízes, você vai ter então o livro de Ruth, você vai ter o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, que fala sobre as monarquias que se iniciam aqui, final do período dos Juízes, monarquia de Saul e monarquia de Davi. Depois nós vamos ter os textos de 1 Reis, 2 Reis, que nós vamos abordar hoje. Nós temos também os textos de 1 Crônicas, 2 Crônicas, nós temos também Esdras, Neemias e Esther. Aí finaliza o conjunto dos 12, tá? A partir do texto de Reis, nós vamos entender agora essa descendência davídica e depois da morte de Salomão, nós vamos entender agora algo que acontece em Israel, que é a divisão do reino. O reino que era unificado em 12 tribos, mas por causa então da ganância, da usura de Roboão, filho de Salomão, acontece então um grande cisma político em Israel. Israel se divide em duas nações. A primeira parte, então, é conhecida como Reino do Norte, onde 10 tribos de Israel se unem nesse reino, sendo erguidas, então, pela liderança de Jeroboão. Nós vamos falar dele já já. E é claro que tem como capital aqui Samaria. E aí, a partir de agora, na história dos livros de Reis e 2 Crônicas, 1º e 2 Crônicas, 1º e 2 Reis, você vai ver muito isso. Então, você vai ter essa perspectiva, entra agora no cenário a capital de Samaria. Reino do Sul é o reino, então, que passa a ser o reino que continua com a linhagem davídica. Quem é que entra aqui como capital? Jerusalém. 2 tribos só permanecem nesse reino. Jerusalém, nós vamos entrar. 2 tribos só permanecem nesse reino, que é Judá, capital, Jerusalém, e a tribo de Benjamim. Então, nós vamos pegar todo esse contexto e trabalhar isso com você. Eu espero muito que a aula de hoje possa te edificar. Se eu estou te ajudando até aqui, se você pode, deixa teu comentário aí. Vamos então para o primeiro ponto. Se você puder enviar essa aula para mais alguém também, vai me ajudar muito, que Deus te edifique. E o primeiro ponto da lição trata sobre Jeroboão e o Reino do Norte. É muito importante você observar a proposta da lição, para você não fugir do tema da lição, não ministrar uma coisa que não tem nada a ver com a aula, para que você possa ter o foco. Então, dá uma observada que nesse primeiro ponto nós vamos ter alguns subtópicos. São 2. Nós vamos trabalhar 2 subtópicos junto com os nossos alunos. Então, é fundamental você apresentar o tema do ponto e o tema dos 2 subtópicos para gerar neles expectativas, para que eles então possam entender aquilo que você vai estar ministrando em sala de aula, tá? Faça isso para a glória de Deus. E avance então, antes de entrar
diretamente já no primeiro subtópico, avança então para o primeiro subtópico que trata sobre a divisão do reino. Neste primeiro subtópico do primeiro ponto, nós vamos compreender as causas da divisão do reino. Observa, depois da morte de Salomão, Roboão, seu filho, assume seu lugar. Até esse momento, Israel é unida, é uma nação só. Só que Roboão, então, decide, ao invés de escutar os conselheiros mais idosos, mais velhos, para baixar a tributação dos impostos, retirar o jugo estabelecido pelo seu pai e ganhar a nação e ter um reino perfeito e unificado até o fim da sua vida, ele decide escutar os conselheiros mais jovens, que não tinham experiência, e decide aumentar ainda mais a tributação. A nação se revolta e a nação então se divide. Existia um grande líder desde os dias do seu pai, chamado Jeroboão, que foi perseguido pelo seu próprio pai, Salomão, fugiu para o Egito e depois da morte de Salomão, ele decide voltar para Israel. Voltando para Israel, nesse cenário político, ele assume agora a liderança dessa divisão. E ele se ergue como rei, não pela vontade de Deus, mas pela vontade dos homens, e passa a ser erguido em Israel. Detalhe, ele leva consigo 10 tribos. Estabelece como capital Samaria ao invés de Jerusalém. Em Samaria ele estabelece um culto pagão, dizendo que serviria a Deus, mas também a outros deuses, e isso desagrada a Deus, é por isso que você vai ver isso sendo citado. E dos 19 reis que surgem depois dele, nessa sequência nas 10 tribos, nenhum deles serviram ao Senhor. Você vai perceber isso de forma muito forte dentro da palavra. Nenhum deles serviram ao Senhor. Todos eles seguiram o caminho de Jeroboão, o caminho de pecado, o caminho de idolatria, conduzindo as 10 tribos então para o pecado, e isso desagradou a Deus. Mas as duas tribos que permanecem são as tribos de Judá e Benjamim, capital Jerusalém. Depois de Roboão, outros descendentes então levam a sequência, e essa aqui permanece firme com o Senhor até o cativeiro babilônico. O cativeiro que destrói as 10 tribos é conhecido como cativeiro assírio, e ele acontece em 722 antes de Cristo, tá? Antes de Cristo. Ele acontece pela ação da Síria, as 10 tribos são destruídas e somente os remanescentes permanecem vivos, que são acolhidos então em Jerusalém. E aqui você entende então todas as consequências da desobediência, do pecado, de não escutar os mais velhos, de não entender a vontade de Deus, e todas essas consequências trazem diversos problemas políticos para Israel. Você pode falar sobre isso junto com os teus alunos, trazendo essas aplicações. Avançando, vamos então para o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento: Jeroboão e o Reino do Norte. À luz da palavra, nós vamos perceber nas escrituras que Jeroboão ele assume o reinado no norte, proferido até mesmo por alguns profetas. Isso está em 1 Reis, capítulo 11, versículos 30 e 31. Mas ele assume esse reinado não por causa da graça de Deus, pela vontade de Deus. É porque Deus já estava anunciando que o coração da nação estava então se afastando da sua presença. Aqui nós vamos encontrar o reinado do norte se afastando então de Deus. É tão interessante que esse reinado do norte recebe alguns apelidos na Bíblia, como Efraim, no Antigo Testamento, chamado então de Israel. Você vai ver isso muito forte dentro das Escrituras. É nesse reino do norte que surge Acabe, Jezabel. É nesse reino do norte que o povo se afasta da presença. É lá que Deus levanta o profeta Oséias. E o profeta Oséias diz que esse povo se afastou da presença dele e se corrompeu, se prostituindo com outros ídolos. É lá também que você vai ver o profeta Amós sendo levantado por Deus e denunciando o pecado daquela nação que se afastou da presença de Deus. E ele descreve que as pessoas estavam trocando parentes, irmãos, por pares de sapatos, por objetos, e desprezando o escravo, desprezando as pessoas e desprezando também a Deus. A nação do Reino do Norte passou a ser uma nação idólatra, se afastando diretamente da presença de Deus. Mas os remanescentes
ficaram firmes então lá em Jerusalém, Judá e Benjamim, se tornando então a grande tribo de Judá. Porém, no reino do norte, Deus levantou seus profetas. Elias e Eliseu foram servos de Deus para denunciar esses pecados. Então, em toda a perspectiva bíblica, você vai ver que Jeroboão conduz a nação para o pecado, para o afastamento da presença de Deus. Avançando, vamos agora para o segundo ponto da aula de hoje. Neste segundo ponto, nós vamos tratar sobre o seguinte assunto: reis versus profetas. No segundo ponto da lição, é importante você observar que ele não tem subtópico. Então, nesse segundo ponto, é um ponto inteiro. É uma ministração inteira. No segundo ponto, você vai observar o porquê que Deus levantou profetas em Israel. Todo profeta, ele é levantado por Deus, especialmente no Reino do Norte. Olha para isso, Reino do Norte, tá? Por causa da denúncia de algo que estava acontecendo de forma errada. Quando o sacerdote não servia a Deus, o Deus vivo, no templo em Jerusalém, mas servia de forma corrupta lá no templo em Samaria. Quando o rei que está no trono não serve a Deus com o coração como Davi tinha. Quando os profetas eram comprados. Há diversas denúncias, por exemplo, no tempo de Elias, 430 profetas de Azera serviram a própria Jezabel na mesa de Jezabel, homens comprados. E lá Deus levanta Elias, Deus levanta Eliseu, para poder desafiar esses profetas. O profeta Elias é muito famoso a partir da leitura de 1 Reis, capítulo 17, a seguir, você vê ele aparecendo dentro do texto. Dentro da palavra, você vai perceber que o profeta Elias, ele não é citado, por exemplo, como alguém que tem uma genealogia. Não aparece a genealogia de Elias, mas ele é levantado por Deus como boca de Deus para denunciar as ações de Acabe. Você vai perceber que diversos descendentes de Jeroboão são pessoas pecaminosas. Acabe é terrível. Acabe manda matar aqueles que serviam a Deus, persegue os profetas. E Jezabel também age assim. Dentro do texto há uma corrupção terrível analisando a história de Israel. Estamos olhando para Israel, reino do norte, tá? Não confunda com Jerusalém, com Judá, reino do sul. O povo está afastado diante da presença de Deus. E é ali que Deus, então, levanta os seus servos. Deus levanta os profetas para denunciar o pecado. E aqui na lição você vai ver diversas citações de profetas que são levantados por Deus para denunciar o pecado. E esses profetas surgem dentro do texto sagrado. Há diversos profetas na Bíblia. Na Bíblia hebraica, nós vamos ter profetas anteriores ao cativeiro babilônico e profetas posteriores ao cativeiro. Os anteriores são esses profetas que denunciam o pecado de Israel, denunciam a queda de Israel por Samaria, denunciam então a ação de Deus contra Jerusalém, que peca também. O próprio Jeremias aparece dentro do texto denunciando o pecado de Jerusalém em se afastar de Deus depois da queda de Samaria. Então tudo isso é demonstrado na palavra porque o profeta é aquele que convoca o povo a voltar para a aliança. Por exemplo, todo profeta do Antigo Testamento tem uma visão de chamar o povo para ter um relacionamento com Deus. Observa os profetas dizendo: aviva, Senhor, a tua obra como antes. Como antes o quê? Antes da divisão. Antes, quando o povo então tinha um coração voltado para Deus. Renova os nossos dias como antes. Tem misericórdia de nós. Faz-nos lembrar, Senhor, aos gritos dos profetas. Os profetas anunciavam a aliança, anunciavam esse relacionamento com Deus que estava sendo deixado de lado. Tanto em Israel, como também em Jerusalém, anos mais tarde. Avançando, vamos agora para o terceiro ponto da lição, que trata sobre o profeta Eliseu. Tanto o profeta Elias como o profeta Eliseu aparecem dentro da Bíblia, mas não tem livros escritos por ele. Eles são profetas que não são profetas literários, mas são profetas que exerceram um grande papel na liderança de Israel. Tanto o profeta Elias como Eliseu exerceram um papel que é um marco para Israel, homens de Deus. O Elias foi levado pelo Senhor, arrebatado em uma carruagem de fogo, e o Eliseu recebeu a porção dobrada do ministério de Elias.
O Eliseu ele exerce um papel extraordinário, porque ele é um verdadeiro discípulo. Ele aprende com Elias, ele caminha com Elias, ele serve o profeta, deitando água no seu copo. O Elias e o Eliseu serviram a Deus, e o Eliseu serviu a Deus de forma extraordinária. O Eliseu teve a capacidade também, como Elias, de orar pela ressurreição de alguém, e alguém ressuscitou. Você vai perceber dentro do texto bíblico que o Eliseu ele orou para o próprio Deus enviar mantimento e Deus agiu trazendo providências. Quando tinha veneno na panela, ele colocou farinha e Deus agiu de forma extraordinária, fazendo um grande milagre. Você vai perceber que ele orou para um machado flutuar. Você vai perceber que ele tinha uma escola de profetas, de discípulos, e ele traz especialmente de forma clara a ação de Deus. Ele orou de forma poderosa, enviando um grande general, Ciro, para poder então tomar banho lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes para ser curado da lepra. O profeta Elias e Eliseu são servos de Deus. Todo profeta no Antigo Testamento aparece com uma grande missão. Qual a missão de Elias e Eliseu? Você pode perguntar. Levar o povo a ter comunhão com Deus. Que Deus em Cristo possa edificar você para a glória e honra do Senhor Jesus. Na próxima aula eu vou detalhar contigo a respeito do reino de Judá e que essa aula possa ter te edificado para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a tua vida, se você pode, deixa aí teu comentário, teu likezinho, me ajuda muito. Se inscreve aqui no YouTube também. Acompanha a gente no nosso Instagram, @JandersonNascimento ou @FacilitaEBD. Tira uma foto e me marca, vou ter o prazer de repostar. Que Deus edifique você, edifique a tua aula, teus alunos também. Se você está assistindo, tira uma foto aí e me marca. Ou se você tem os teus alunos, tira uma foto com a tua turma e me marca também. Que Deus abençoe vocês. É um prazer conhecer o trabalho de vocês para a glória de Deus. Meus parabéns a você que é professor da Escola Bíblica Dominical também. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal do YouTube, sempre ao meio-dia, gente. Então, toda quinta-feira ao meio-dia, é um encontro marcado da classe dos adolescentes. Toda quinta também, a partir das 6 da manhã, é um encontro marcado lá no Spotify, onde eu posto a lição dos adolescentes também a partir das 6, onde você pode assistir o vídeo, ouvir, ficar à vontade para nos acompanhar. A gente também está disponível no TikTok, você pode acompanhar lá diversos teasers, onde você pode utilizar esse material para ser edificado, edificada em Jesus também. Eu espero muito que essa aula possa ter te edificado. Agora eu quero orar por você, pedindo a direção de Deus sobre a tua vida na hora da tua ministração na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Agora, momento especial, momento de oração. Neste momento de oração, eu quero interceder por você que vai dar essa aula, que vai ministrar essa aula. Que Deus use você. Se você está afastado de Jesus, eu quero orar por você também. É só você colocar aqui, eu quero aceitar a Jesus. Se você precisa de oração, coloca aí também, porque nós vamos estar orando por você. Vamos orar juntos em nome de Jesus? Senhor, eu oro pela vida do teu servo, da tua serva, que irá ministrar essa aula. Que o Senhor seja glorificado através da vida dele e dela. Que ele seja um instrumento nas tuas mãos. Que o Senhor dê palavra ao coração, sabedoria na hora de ministrar. Usa o teu servo, a tua serva como boca de Deus. Senhor, eu peço que os alunos dele sejam edificados pela tua presença. A minha oração é que o Senhor edifique. Senhor, eu oro também pela vida desse teu servo e tua serva que está voltando para ti. Edifica o teu servo, edifica o teu filho e tua filha. Eu oro também por essa vida que está angustiado, precisando de uma resposta. O Senhor é a resposta. Dê sabedoria na alma. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e pedimos a bênção do Senhor sobre esse trabalho. Para a glória e honra do teu nome. Amém. E como dica de leitura, eu quero apresentar para você um texto muito legal que pode te abençoar na hora da tua ministração. Você que gosta de estudar o Antigo Testamento, está aqui, ó. A história de Israel no Antigo Testamento de Samuel Schutz. Um material extraordinário, editora Vida Nova.
Vale muito a pena você ter esse texto em mãos. Conta aí toda a história de Israel que nós estamos estudando com vocês. Vale a pena você adquirir esse material. Eu te aguardo por aqui na próxima lição de número 12, que vai cair no dia 18 de junho. Já quero lembrar você que 18 de junho é aniversário da Assembleia de Deus no Brasil. 112 anos, gente. Que coisa linda. Que Deus edifique você, edifique nossa igreja. Você que é assembleia, na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você também que faz parte de outra denominação. Meus parabéns. Então lembra dessa data para glorificar a Deus junto com os teus alunos também, promover uma dinâmica muito legal. Lembra também que a lição de número 11 cai no dia do pastor, tá? Se você pode honrar o teu pastor, o teu líder, faça isso nessa ministração. Eu te aguardo por aqui na próxima lição de número 12, onde nós vamos trabalhar sobre o Reino do Sul, o Reino de Judá. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.